Sabe aquela imagem que a gente tem do armamento russo? Poderoso, intimidador. Por décadas, foi essa a impressão. Mas aí veio a guerra na Ucrânia e levantou uma dúvida gigante. E se essa fama toda for mais mito do que realidade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, separar o que é fato do que é ficção e tentar entender qual é a real do arsenal da Rússia. Olha, se a gente pegar os dados, no papel, a Rússia é um colosso militar. Pensa bem, é a segunda maior força aérea do mundo, tem um arsenal de tanques que teoricamente ninguém supera, uma frota naval gigantesca, só que, na prática, lá no campo de batalha na Ucrânia, a história que a gente está vendo é bem diferente. E é exatamente esse abismo entre a teoria e a realidade que a gente vai explorar agora. Para a gente entender como chegamos aqui, a gente precisa voltar um pouco no tempo, na origem desse mito todo. A reputação do armamento russo, sabe, ela foi construída lá no auge da Guerra Fria. A imagem era de uma tecnologia soviética, sei lá, parruda, confiável e, claro, mortalmente eficaz. E essa fama toda não veio do nada. Começou com umas peças que viraram ícones. Pensa no tanque T-34, lá em 1940. Ele chegou com uma blindagem inclinada que foi revolucionária para a época. Aí, um pouco depois, em 49, surge o AK-47, o Kalashnikov, que virou sinônimo de fuzil confiável no mundo inteiro. Com isso, lá pelos anos 80, a União Soviética já era uma potência na exportação de armas. Cada sucesso desse só reforçava essa aura de invencibilidade. Ok, essa era a imagem. Mas o mais curioso, e talvez surpreendente para muita gente, é que essa armadura já estava começando a trincar bem antes da guerra na Ucrânia. A posição da Rússia como uma superpotência vendedora de armas já estava em queda. E os números mostram isso claramente. Vamos olhar os dados. Entre 2013 e 2017, a Rússia tinha ali seus 22% no mercado global de armas. Mas olha o que acontece nos anos seguintes, antes mesmo da invasão. Essa fatia cai para 16%. Isso é um sinal, né? O próprio mercado global já estava meio que desconfiado, a confiança já não era a mesma. E se a gente quiser um exemplo ainda mais gritante, é só olhar para a Índia. A Índia era um cliente histórico fundamental para a Rússia. Se liga nisso, de 2009 a 2013, 76% das armas que a Índia importava vinham da Rússia. Passa uma década e esse número despenca para 36%. Uma queda dessas, vinda de um parceiro tão estratégico, é um baita alerta vermelho para qualquer indústria. E aí veio o teste de fogo, o teste real. O conflito na Ucrânia virou uma espécie de vitrine ao vivo para o armamento russo. E os resultados, bom, eles foram bem reveladores, para dizer o mínimo. Vamos ver o que aconteceu na prática. Vamos começar pelo T-90. Esse tanque era para ser a joia da coroa, sabe? O orgulho das forças blindadas russas. Um tanque moderno, o herdeiro de toda aquela linhagem poderosa da era soviética. Só que a performance dele foi uma decepção gigante, com as vulnerabilidades sendo expostas da pior forma possível. E não é só uma impressão. O número é simplesmente assustador. Mais de 2.100 tanques russos foram perdidos até o fim de 2023. Essa escala de perdas, que inclui dezenas de T-90, não é sobre um incidente aqui e outro ali. Isso aponta para falhas sistêmicas, problemas muito maiores. E isso nos leva a uma das imagens mais icônicas dessa guerra, que são as copy cages. Essas gaiolas de metal feitas meio que no improviso e soldadas em cima dos tanques são uma tentativa desesperada de se proteger contra mísseis modernos, que vêm de cima. Elas acabaram virando uma metáfora perfeita para essa dificuldade da Rússia em se adaptar tecnologicamente no campo de batalha. E o problema não para nos tanques, não. Olha os mísseis. Logo no começo da guerra, a agência Reuters soltou uma matéria bombástica. Os mísseis russos estavam falhando em até 60% dos lançamentos. Para a gente ter uma noção do que isso significa, especialistas já acham uma taxa de falha de 20% altíssima. 60% é um desastre. E isso ajuda a explicar por que a Rússia não conseguiu dominar os céus logo de cara. Outro exemplo? O helicóptero K-52, o Alligator. A propaganda era que ele era um tanque voador com uma cabine que aguentava tiro de calibre pesado. A realidade? Ficou provado que ele pode ser derrubado por uma metralhadora comum. O abismo entre o marketing e o que acontece de verdade no campo de batalha é gigantesco. E no mar, a mesma história. É até difícil de acreditar, mas a Ucrânia, um país que quase não tem marinha, conseguiu afundar 1/3 da poderosa frota russa do Mar Negro. Aí fica muito claro que o problema não é uma peça ou outra, é algo no sistema todo. Ok, então a gente já viu o que está dando errado. Mas a grande pergunta é, por que isso tudo está acontecendo? Agora a gente vai fundo nas causas, nos problemas sistêmicos por trás desses fracassos todos. Analisando a fundo,
Tudo aponta para 3 problemas centrais. Primeiro, uma dependência muito grande de equipamentos velhos da era soviética. Segundo, uma corrupção que parece ser endêmica, que desvia dinheiro e acaba com a qualidade do material. E terceiro, o fracasso de vários projetos de prestígio, aqueles supermodernos que, no fim das contas, não entregaram o que prometiam. O Su-57 é o exemplo perfeito disso. Ele foi anunciado como a resposta russa aos caças stealth americanos, os caças invisíveis. Só que ele tem um probleminha fundamental. Ele é 1000 vezes mais visível no radar do que o F-35 americano. Um caça invisível que brilha no radar, bom, não é invisível, né? Talvez seja por isso que ele quase não foi visto em combate real. E a corrupção, ela tem um custo humano, um custo real e trágico. Essa ligação interceptada de um soldado falando com a mãe é de cortar o coração. Ele fala que o colete à prova de balas é terrível e existem vários relatos de soldados recebendo coletes falsos, imitações feitas para jogar airsoft, que não protegem de absolutamente nada. Isso mostra na pele como a corrupção mata na linha de frente. E todas essas falhas nos equipamentos convencionais, elas nos levam a uma última pergunta, e talvez a mais preocupante de todas. Se os tanques, os aviões, os navios estão nesse estado, o que isso pode significar para o pilar final do poderio militar russo? É super importante entender uma coisa. Armas nucleares não são pedras que você guarda e elas duram para sempre. De jeito nenhum. Elas são máquinas muito complexas que se degradam com o tempo. Os componentes envelhecem, os eletrônicos falham e materiais essenciais, como o trítio, que é caríssimo, perdem a potência e precisam ser trocados o tempo todo. Manter um arsenal nuclear funcionando é um desafio técnico e financeiro absurdo. E aí que a gente termina com essa grande interrogação. Se a gente viu falhas documentadas em tanques, mísseis, aviões, muitas delas por causa da dependência de tecnologia antiga e mal conservada, que garantia existe de que essa mesma decadência não está acontecendo também com o arsenal nuclear? É uma incerteza que fica no ar e que afeta todo o equilíbrio estratégico global.